Ó Senhor, miserável homem que sou, Deus. Somos tão pequenos, Senhor. E tudo que oferecemos ao Senhor são os nossos pecados. E através do perdão, Senhor, nós alcançamos a Tua presença, Senhor. Através da salvação de Jesus Cristo, nós alcançamos o Seu coração, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser a Sua imagem, Senhor. Nos ajuda a ser bons homens, bons maridos, esposas, pais, amigos, irmãos, bons servos. Nos ajuda, Senhor, a ter a vida transformada, Senhor, pela Tua presença, Pai. Pai, eu peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, Senhor. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu desagrado, Senhor, o Teu coração. Me perdoa pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras. E me ajuda, Senhor, a ser santo como o Senhor é. Pai, eu peço a Ti que através do Teu Espírito Santo, que a Sua palavra, Senhor, mude o nosso coração. Que a Sua palavra, Deus, encha, Senhor, o nosso coração. A mesma palavra, Senhor, que pode falar de várias formas em muitos corações. E eu sei, Deus, que isso é um milagre, Senhor. Isso é um milagre que o Senhor mesmo nos disse. Que o Teu Espírito testificaria cada uma das Suas palavras. E assim eu peço, meu Pai, no Teu nome, Jesus, que uma única palavra fale ao nosso coração e nós sejamos mudados e transformados por essa palavra, Senhor. Só você e Deus sabe como você chegou aqui hoje. Mas independente da forma que você chegou, eu tenho certeza, pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder da palavra do Senhor, que você vai sair daqui diferente hoje. Porque é impossível você se expor a Deus e não ser transformado por Ele. Deus te ama, Deus ama a sua família, Deus ama os seus filhos, Deus ama a sua vida por completo. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? Que todos nós somos iguais, falhos do mesmo jeito, cheios de defeito. Cada um pensa uma coisa, cada um faz as coisas do jeito que acha que tem que ser, ideias diferentes, pensamentos diferentes. Mas Deus é único e Ele ama todos nós do mesmo jeito. E sabe por que Deus te ama? Porque Deus te fez assim. Deus te fez assim. E através da palavra e da presença dEle e da igreja, você é mudado. Nós somos mudados, eu sou mudado. Eu conheço e busco conhecer a Deus todos os dias. E todas as vezes que eu me achego a Deus, eu preciso pedir perdão. Sabe por quê? Porque a única coisa que às vezes eu posso oferecer para o meu Deus são os meus pecados. Eu só tenho pecados a oferecer a Deus. Mas com o meu coração cheio de gratidão e pelo Espírito Santo, eu ofereço a Deus a minha adoração. Irmãos, a igreja foi estabelecida por Jesus e ninguém pode parar a igreja de Jesus. É impossível parar a igreja. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. E ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus dentro de você é como uma máquina imparável, indestrutível. Porque é uma máquina que se movimenta através do sangue de Jesus e do Espírito Santo. E sabe por quê? Quando nós estamos juntos aqui, o nosso coração arde, porque Jesus está aqui. A Bíblia diz que Jesus passeia no meio da igreja. E quando Ele passeia no meio da igreja, Ele vai transformando a nossa vida. Quando Jesus vai passando por esses corredores, Ele vai falando ao seu ouvido, Ele vai fortalecendo a sua fé, Ele vai mudando o meu coração, Ele vai renovando as minhas forças, Ele vai fazendo com que eu venha sonhar novamente, aqueles sonhos que eu tinha esquecido, Ele vai fazendo ser possível para mim. E por isso Deus nos trouxe aqui.
com um coração contrito e quebrantado, para que a gente seja mudado pela palavra e pela sua presença. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Que teu Espírito Santo ferva, Senhor Deus, e acenda os nossos corações nessa noite. Para todos nós que aqui estamos e todos que nos acompanham, Senhor, por essa transmissão, eu peço em nome de Jesus que a sua casa, que o seu trabalho, aonde quer que você esteja agora, que você seja cheio do Espírito Santo. Que essa palavra venha romper os limites da tecnologia e alcance a todos que precisam ouvir e sentir essa presença. Espírito Santo, transforma a nossa vida, Espírito Santo. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Enche, ó Deus, o vaso de azeite, Senhor. Enche, Senhor Deus, a tua presença, Senhor. Aleluia. Não se envergonhe de oferecer a Deus o que você tem. Se você precisa oferecer os seus pecados, peça perdão por eles, mas se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus. Aleluia. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Receba a alegria do Senhor. Receba a porção do Espírito nessa noite. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. com a frase eu te apego, quem nunca pecou, ele me perdoou. Esse é o meu Jesus. Esse é o nosso Jesus. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh Jesus, nós somos apaixonados pelo Senhor. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Sem ter pecado, se entregou para morrer por nós. Não nos condena, não nos julga, não faz acepção, mas como um bom pastor, tem trazido as suas ovelhas e os seus filhos para a casa do nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado pela tua presença, Senhor. Que a tua palavra seja rema, que a tua palavra seja poderosa, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Amém.
Para você que está acompanhando pela transmissão, que o Espírito Santo encha o seu coração e a sua casa da mesma unção que nós estamos sentindo aqui, amém? Porque Jesus está aqui e Jesus vai te visitar através dessa unção. Meus irmãos, essa palavra que Deus colocou em meu coração, antes de nós lermos o texto que Deus colocou no meu coração, eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão da nossa vida e da humanidade. Nós vivemos em transição, né? Em transições e descobertas. A humanidade em si e nós também como pessoas, nós vamos nos descobrindo, nós vamos nos entendendo, né? As fases da vida enquanto criança, adolescente, jovem, e aí maioridade, e casamento, e os desafios da vida que são normais, e nós enfrentamos eles todos os dias. E com tudo isso vem as descobertas. E a humanidade também vive em descobertas, e eu poderia falar muitas, mas vamos pensar em algumas principais. Quando o homem teve o domínio do fogo, por exemplo, e aí veio já o domínio dos metais através do fogo, e aí veio se descobrindo, e a tecnologia, e chegou-se até os dias de hoje, e hoje nós vivemos também a tecnologia, em todo o tempo, né? Hoje mesmo a gente tomava café em família, né? E a gente conversava que dos anos 90 para cá, o quanto mudou a vida do ser humano através da tecnologia. Por exemplo, hoje poucos têm dinheiro em espécie. Hoje o dinheiro é digital, né? A gente vai ao mercado, ou você passa o cartão, ou você faz um Pix, é tudo digital, a moeda é digital. E quando que, alguns anos atrás, a gente pensaria que seria dessa forma? E como vai ser daqui a alguns anos? Então, a humanidade vive em transformação, em descoberta, e tudo vai passando. Por exemplo, um exemplo que eu sempre penso, que parece bobo, mas para mim, eu ainda na minha época, quando pequeno, as televisões eram grandes, né? Era aquele cubo enorme. E como que pode hoje ser tão fininha? Olha o tamanho dessa televisão. Não é algo assim impressionante? Como a tecnologia e enfim, e até nas nossas mãos, o celular. Mas a Bíblia fala que passará o céu e a terra, todas as coisas vão passar. E Jesus disse, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. E muitas vezes a gente se apega às coisas dessa vida, e a gente se esquece daquilo que é eterno. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse revestimento, sobre essa armadura espiritual que nós temos que ter, para viver como seres humanos, porque até mesmo nós, eu e você, nós passamos. Hoje nós estamos aqui, mas daqui, vou jogar 100 anos, tá? Que temos mais, as crianças mais jovens, daqui 100 anos, nenhum de nós provavelmente estará aqui mais. Porque é outra geração, vão vir outras gerações. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. E desde os tempos de Jesus Cristo até hoje, a palavra de Deus permanece firme. Continua transformando vidas, continua fortalecendo casamentos, continua transformando e fortalecendo a nossa fé. E é nessa palavra que nós temos que buscar essa força, esse fortalecimento. E eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler até o 18. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. No versículo 10, no primeiro versículo que nós lemos, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, meus irmãos, em todas as coisas que passam dessa vida, em toda descoberta, em toda tecnologia, em toda a ciência, em todo o saber, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. E aonde será que nós temos buscado força? Aonde nós temos procurado força para vencer? No versículo 13. Perdão, no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde nós estamos buscando força para vencer o dia mau? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve um dia mau, e se não teve, está. Um dia de dificuldade, um dia de conflito, um dia de luta, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema profissional, enfim, ou uma enfermidade que te assola. Todos nós enfrentamos o dia mau. Todos os dias enfrentamos o dia mau. Todos os dias nós enfrentamos lutas e provações. Muitas vezes a gente enfrenta lutas pessoais aqui, ó, na nossa mente, no coração. Nós vivemos tempos de muitas informações, muita tecnologia nos rodeia, irmãos. Olha como nós somos bombardeados hoje de informação. O que é verdade, o que é mentira? O que eu acredito, aonde eu devo acreditar, qual é a fonte? Não é verdade? A gente é bombardeado de informação hoje. Há pouco tempo atrás a gente não sabia de nada. Hoje nós sabemos até demais, ou achamos que sabemos demais. Hoje o conceito de muitas coisas é relativo. Hoje as coisas são relativas. A humanidade vem a cada dia se transformando e mudando, assim como a tecnologia. Você acha que você tem conceito de algo em alguma questão, e eu tenho um conceito diferente do seu pelas informações, porque eu busco informações. Mas o que é certo, o que é errado? O que eu queria que nós possamos refletir nessa noite é que tudo isso passa, mas a palavra de Deus, ela não passa. Aonde eu devo buscar o fortalecimento? Na palavra de Deus. Até na igreja, nós vivemos a transformação. Eu não peguei a época, mas talvez alguns aqui sim, de quando foi colocada a bateria na igreja. O apóstolo sempre comenta, né? Quando ele tocava, era órgão, era só o órgão. E foi se inserindo os instrumentos, e aí veio a guitarra. A guitarra já era do diabo. Agora até solda fazem no púlpito da igreja, agora, maçarico e tudo. Hoje a gente tem até uma televisão na igreja, que eu lembro que quando eu era criança, dizia-se que a televisão era o caixote do diabo. E pode ser, agora não é caixote mais, né? Agora é a tela, porque depende do que você assiste, ela é a tela do diabo. Depende do que eu acesso aqui, é do diabo mesmo. Mas isso depende de mim. Depende aonde eu busco o conhecimento, aonde eu busco o saber. Se eu busco o conhecer a Deus, isso é uma bênção. Se eu uso para a glória de Deus, isso é uma bênção. Se eu uso a bateria para a glória de Deus. A igreja também vive em constante mudança.
mas também vai passar. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez os nossos netos. E será que eles vão lembrar da gente? Do que eles vão lembrar? Qual é o legado que a gente deixa? Aonde a gente busca essa força para vencer, para prevalecer? Por isso o apóstolo Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Então, quando nós fortalecemos a nossa fé em Deus, na palavra do Senhor, nós somos fortalecidos para a eternidade. Para a eternidade. Ontem, nós recebemos a palavra de Deus e entendemos sobre obediência e a presença. E um jovem me fez uma pergunta que para mim foi muito... edificou a minha vida, a pergunta, e eu quero colocar essa pergunta para a gente seguir. Quando eu estou desobedecendo a Deus? Nós falamos sobre obediência e presença ontem. Obediência a Deus e a presença de Deus. A presença de Deus, ela é a mesma. Em todos os lugares. Quando os filisteus levaram a arca para o arraial deles, a arca do Senhor foi levada para o arraial dos filisteus. A presença de Deus fez com que Dagon caísse de face ao chão. Porque a presença de Deus, ela não muda. A arca do Senhor, aonde ela estiver, ela é a presença de Deus. Mas e em mim? Se eu não for obediente, a presença do Senhor e a palavra dele, a presença de Deus, ela não é eficaz em mim. E quando nós estamos desobedecendo, ao Senhor? E essa jovem me fez essa pergunta, e eu pedi a resposta ao Espírito Santo, aquela resposta flash, que a gente precisa ter. E a resposta foi a seguinte: a sua balança é a Bíblia. Se a Bíblia diz que você pode fazer, você faz. Se a Bíblia diz que você não pode fazer, você não faz. A Bíblia é a balança para que a gente encontre as respostas para a nossa vida. Então, se você precisa encontrar a resposta aonde você tem desobedecido ao Senhor e aonde você tem buscado força para vencer o dia mal, talvez seja hoje, talvez foi um dia que passou, ou talvez ainda ele virá. Aonde você vai encontrar força? Aonde eu encontro força? Na palavra de Deus. E aonde eu encontro a palavra de Deus? Na igreja, na minha casa, quando eu tenho o meu devocional todos os dias. Quando nós estamos aqui juntos e um pastor, como eu, como ministro nessa noite, trago essa palavra, ou outros pastores vêm e trazem a palavra, nós recebemos a palavra e somos fortalecidos na força do seu poder. Porque quando eu tiver o dia mal, quando eu tiver as dificuldades, não vai ser um vídeo do YouTube que vai fortalecer a minha fé. Não vai ser uma palavra de motivação humana que vai fortalecer a minha fé, que vai me fazer prevalecer. Mas tem que ser a palavra de Deus. Porque todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu louvo a Deus porque nós ouvimos, conhecemos e buscamos conhecer a Bíblia todos os dias. Eu vivo a palavra de Deus. Eu busco conhecer a palavra de Deus nessa igreja. Desse altar sai e flui a palavra de Deus para nós. Deste altar nós recebemos o alimento para a nossa vida. E eu tenho certeza que você está aqui hoje porque você veio buscar uma palavra de Deus. E eu quero dizer que você veio no lugar certo. E você vai encontrar, e com certeza o Espírito Santo já está falando com você e com a pessoa que está do seu lado, assim como ele está falando comigo. Porque esse é o poder do Espírito Santo, essa é a força do seu poder. A mesma palavra revelada a muitos corações. E muitos corações são fortalecidos para prevalecer diante do dia mau. E para nós obedecermos a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra como nós estamos aqui juntos hoje. Conhecendo e ouvindo essa palavra. Eu quero ler Efésios mesmo com você no capítulo 5. Volta um pouquinho comigo no versículo 18, 5:18. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Falando, versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aonde nós fazemos tudo isso? Na igreja. Aonde nós ouvimos os salmos, como a pastora Carla leu aqui, Salmo 51, aonde nós celebramos ao Senhor, aonde nós cantamos louvores, aonde nós ouvimos a palavra, aonde a nossa fé é fortalecida. Aonde? Na igreja, na presença de Deus, irmãos. Na presença de Deus. É a presença de Deus que vai te fortalecer. É a presença de Deus que vai te fazer ir mais longe. Porque tudo passa. Aos mais experientes aqui vão concordar comigo. A gente trabalha e tem que trabalhar mesmo, viu, jovens? Tem que trabalhar bastante. Conquistar, ser um bom marido, pagar as contas de casa, ser o provedor, ser cheio do Espírito Santo, corajoso, valente. O homem de casa fala assim, amor, deixa comigo que essas contas eu pago. E Deus vai te dar unção para isso. Posso ouvir um amém dos varões? Tem que ser um amém mais forte, irmãos. Que eu sei que não é fácil, viu? Você sabe que, há um tempo atrás, jovem é jovem, né? Eu já fui jovem também. Hoje eu estou saindo da juventude. Faz tempo, né? Não muito tempo. Eu não sei em que fase que eu estou, porque tem hora que parece que eu sou mais jovem, mas tem hora que não. Mas vamos lá. E teve uma vez que um jovem foi até a obra, eu estava trabalhando, e os jovens sempre estão comigo, né? Eu sempre coloco os jovens ali para aprender, né? Fazer hominho, né? Sabe? Trabalhar. Eles estão sendo sempre forjados ali comigo. Aqueles que estão pertinho de mim sabem disso, né? E aí um dia um jovem veio e chegou assim, ei pastor, paz, e aí, paz, beleza, bom. Ô pastor, o senhor trabalha? Eu falei, rapaz do céu, mas é muito ainda. Eu não sabia que o senhor trabalhava. Eu falei, você acha que eu vivo de quê, irmão? Tem que trabalhar, tem que viver. A gente tem que sobreviver, então, a gente trabalha, aí eu volto agora onde eu iniciei, que tem que trabalhar, mas quando chega mais à frente da idade, quando a gente tem mais entendimento, a gente percebe que algumas coisas a gente poderia ter feito diferente. Eu já tô, acho que eu estou colocando o pé nessa fase, sabe? Estou começando a entender, falar, olha, eu acho que isso aqui não vale a pena. A gente trabalha para conquistar e a gente vai, quando a gente olha para trás, a gente podia ter feito alguma coisa diferente. E uma coisa que Deus já me ensina, irmãos, há muito tempo, é que não adianta eu querer me matar para ter e conquistar, porque tudo isso vai passar. Eu já avisei as minhas filhas e quem casar com elas já se prepara. Eu não vou deixar nada, vai ter que conquistar tudo. Eu vou deixar tudo que eu tenho, que é a palavra de Deus. E aí em casa eu motivo elas a casar, a ter um bom marido, a ter um casamento abençoado, porque eu quero pegar a mãe dela e fazer missões. Eu quero pregar Jesus para o mundo afora, só que eu tenho que cuidar delas ainda, né, que elas são pequenininhas. Então, eu tenho que pagar o colégio, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar por comida dentro de casa. Então, eu divido ainda o meu tempo com isso. Por isso que, às vezes, quando a gente vai para as missões, eu fico 20 dias fazendo missões, aí eu volto, trabalho mais uns 4, 5 meses, 6 meses, volto a fazer missões, e assim é a nossa vida. Esse ano que Deus deu novas direções, a gente ficou mais junto aqui na igreja, para fortalecer a nossa fé junto. Amém? Mas a gente trabalha e o tempo passa e a gente olha para trás e fala, será que valeu a pena? Às vezes eu olho para a Nicole, que é a mais velha, e ela é tão mais velha que ela nem está aqui hoje, foi no teatro, já está crescendo, né? Vai tomando as suas decisões, e eu falo, meu Deus, eu devia ter aproveitado mais, né, amor? Um dia eu falei, Nicole cresceu, será que eu brinquei o suficiente, amor? Eu acho que eu não brinquei, eu fazia barraca, agora ela nem quer mais entrar na barraca comigo. Eu brincava com elas de bicho da cosqueira, que fazia cosquinha, eu virava um monstro, eu vou fazer cosquinha em você, e brincava e fazia. Agora não quer mais, irmãos. Para, pai. A Yasmin ainda aceita um pouco.
Aí eu fico pensando, Senhor, passou, e agora? Mas sabe o que é eterno? E aí eu me lembro, e eu fico satisfeito, quando na festa dos tabernáculos, ou na Páscoa, ou nas festas bíblicas estabelecidas pelo Senhor, eu colocava elas à mesa e ensinava a elas a palavra de Deus. Aí quando eu me lembro disso, eu falo, isso é eterno. Isso vai marcar a vida delas para sempre. E na nossa vida é a mesma coisa, as nossas escolhas é a mesma coisa. Tudo passa, irmãos, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar, e a força e o poder de Deus que está sobre você vai ser eterno. E o legado que você vai deixar pela força do Espírito Santo é eterno também. As pessoas vão lembrar de você pela quantidade do poder do Espírito que tinha sobre a sua vida, daquilo que você fez. E quando eu falo o poder do Espírito, não é apenas com orações e ministrações, não, mas a minha vida, o meu comportamento quanto cristão, quanto homem de Deus, quanto marido, como amigo, como seu irmão. As pessoas poderem olhar para você e falar, realmente aqui é um homem de Deus, realmente aqui é um bom homem, cheio do Espírito Santo. E aonde eu encontro essa força? Na palavra de Deus, na força do seu poder. No demais, irmãos, busquem a força em Deus. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, é com certeza porque Jesus conquistou o seu coração. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu uma palavra um dia, e essa palavra tocou o seu coração, e você voltou para se alimentar de novo. E sabe o que é isso? Fome e sede de Deus. Porque há um vazio dentro de nós que só é preenchido pelo Espírito Santo. E quando nós buscamos essa força na palavra, nós somos saciados. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, porque serão satisfeitos, serão saciados pela palavra de Deus. Amém? E agora quero voltar com você ao versículo 13 do capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Resistir o dia mau. E aí na sequência diz, né? E havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, depois de todas as provações, depois do dia mau, depois de ter passado por tudo, e talvez nada mudou, porque muitas vezes a gente vem a Deus oferecendo os nossos pecados no sentido de arrependimento, né? Eu ofereço a Ti, Senhor, os meus pecados porque eu não tenho nada a oferecer, eu estou cheio de pecado. E ainda assim Deus não nos condena, e através do sangue de Jesus Ele nos purifica e nos limpa. Então eu ofereço a Deus a minha vida. E no dia mau, irmãos, só quem passou o dia mau sabe o que é o dia mau. Só que o meu dia mau não é o seu dia mau. Porque cada um aqui enfrenta as suas lutas, os seus conflitos. Eu não vou tão distante, né? Há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, nós passamos por uma pandemia. Depois da pandemia, a humanidade já vinha se descobrindo, a tecnologia já vinha avançando, não só na sociedade, mas dentro de casa, enfim. A gente tem acompanhado como tem sido a tecnologia nos tempos que vivemos hoje. E veio a pandemia e nós ficamos confinados em casa e as pessoas ficaram doentes. Muitos morreram. Muitos morreram. Muitos morreram pela pandemia, pelo Covid. Muitos morreram por medo. Muitos morreram por negligência. E muitos ficaram doentes. Doentes em casa. Depressão, tristeza, angústia. Não conseguia mais viver em sociedade. E até hoje, nós vivemos ainda alguns restícios dessa pandemia que passamos. Isso mostra como nós somos pequenos e fracos. Eu me lembro até hoje que quando nós ficamos confinados em casa, o apóstolo deu a direção para que nós fizéssemos o devocional em família. E nós fazíamos em casa, e eu me lembro que foi em um desses devocionais que Deus nos disse para ir para a Amazônia. E hoje nós temos uma igreja lá no Amazonas, no meio da floresta.
Nós temos uma igreja implantada lá, crianças e famílias estão sendo transformadas, porque Jesus nos levou até o meio da floresta amazônica. 16 horas ou 18, não lembro, de barco até lá, de Manaus até lá, no meio da floresta. E foi uma loucura que Deus fez. No meio da pandemia, enquanto a humanidade não sabia o que fazer, sabe aquele desespero, o caos? Eu nunca vivi isso, mas pelo que eu vejo nos filmes, né? O incêndio. Toca a sirene, o incêndio, e todo mundo corre para lá e ninguém sabe para onde ir. A humanidade estava assim. Um corria para lá, o outro corria para cá, o outro falava, não, é para lá, é para cá, e você, não, você está errado, e aí a humanidade vivendo uma loucura. Mas a palavra de Deus estava sendo a nossa balança. E o apóstolo Alexandre disse, leiam a Bíblia em casa, façam devocional, não fiquem sem orar, não fiquem por quê? Porque o que nos fortalece é a força do seu poder. É a presença de Deus que nos fortalece. E naquela ocasião, Deus nos disse, eu quero vocês na Amazônia. E Deus deu os detalhes, e hoje nós estamos lá, para a glória de Deus. No meio do caos, o poder de Deus se manifesta. Porque ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. A palavra de Deus, ela é imparável. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. E o poder de Deus, ele é manifesto em você, em mim. Quando nós buscamos essa força e esse poder ele é manifesto através da minha vida, através das minhas atitudes. E assim Deus vai fortalecendo a sua fé, vai te forjando, vai te ensinando. E quando você chegar ao dia mau, você vai estar fortalecido. Pode ser que o cenário não mude aos seus olhos. Pode ser que aos seus olhos aquele cenário não esteja sendo mudado e transformado. E você tem buscado a Deus, e você está vivendo o dia mau hoje, talvez. E você está buscando algo que faça com que esse cenário mude. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Porque se você está aqui, você está buscando a força do seu poder. E ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém pode resistir à manifestação do Espírito de Deus. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus, ela não passa, ela é rema, ela é viva dentro de mim e de você. Então, se você passa pelo dia mau hoje, a Bíblia diz, e havendo feito tudo, tudo é tudo. Se nada mudou, não se preocupe, continue firme. E havendo feito tudo, ficar firme. A única condição para que você fique firme é se você estiver firmado na palavra de Deus e nos ensinamentos do Senhor. A humanidade vai passar, o conhecimento vai passar, a ciência, o saber, eu e você vamos passar. Daqui 100 anos talvez a gente nem seja mais lembrado por ninguém. Mas se eu estiver firmado na palavra de Deus e nos seus ensinamentos, o meu legado vai ficar plantado. A semente que eu deixar vai gerar frutos. Por quê? Porque a semente que eu deixei foi através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo já exemplifica um guerreiro, né? Um soldado. Para você vencer as suas provações, para você vencer as lutas, para você vencer os conflitos, para eu vencer o dia mau, eu preciso estar com os meus lombos cingidos com a verdade. Eu preciso ter o escudo, o capacete, eu preciso da sandália do Evangelho, eu preciso da espada do Espírito. E a Bíblia deixa claro para que cada uma das coisas serve. A couraça, ela me protege, ela protege os meus órgãos vitais, ela me protege do meu inimigo. Eu preciso que ela seja blindada, eu preciso que essa couraça seja revestida pelo sangue de Jesus. E todos nós aqui somos soldados e enfrentamos lutas e desafios. E como está a sua couraça? Como você tem revestido os seus pés? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Os seus pés é que te levam, é o que te conduz. Você precisa deles para você ir e vir.
Como você tem guiado os seus passos? Através do Evangelho, o escudo da fé, que te protege. O escudo é uma ferramenta, né? Você usa para proteger dos dardos do inimigo, seja flecha, seja o que for, dardos, tudo. Você usa o escudo para você proteger, é uma ferramenta que Deus dá a nós para que a gente venha se fortalecer. E o que é o escudo? É a fé. É a fé. Não sei se você já participou de alguma reunião de um povo crente aí, já ouviu falar de um povo crente que é meio doido? Aí tem hora que o Espírito Santo desce e uns começam a marchar e guerrear e já recebe a espada e outro já tira a lança. Aqui, é tudo aqui na palavra. Quando o Espírito Santo vem, nós recebemos de Deus todo esse revestimento, nós somos revestidos pelo poder de Deus. Somos revestidos dessa couraça, desse capacete, desse escudo. E tomamos também em nossas mãos a espada. E a espada é a espada. Um guerreiro sem espada, ele não dura muito tempo na batalha. Um guerreiro desarmado, ele é um soldado fácil. Não consegue, não consegue atacar, não consegue se defender, ele é desprevenido na batalha. E pode ser que você hoje está perdendo todas as batalhas, porque você está desprevenido de espada. E a espada é a palavra de Deus. É ela que te defende. É ela que vai diante de você. A palavra de Deus. E aí eu volto ao texto inicial que nós falamos. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra... Irmãos, eu não sei você, mas me dá vontade de dar um glória daquele gigantesco. Arde aqui dentro quando eu ouço essa palavra. Passará o céu e a terra, pode cair tudo. Pode desmoronar o mundo ao meu redor. Pode tudo parecer contra, está todo mundo dizendo que não, mas eu estou firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a minha balança, é ali que eu sei se eu desobedeço ou obedeço a Deus. Se eu estou firmado na palavra de Deus, eu sei que eu estou num lugar seguro, eu sei que eu estou fortalecido, e se meu inimigo se levantar, eu tenho a couraça, eu tenho o capacete, eu tenho a sandália, eu tenho o escudo, e eu tenho a espada para me defender. E enquanto o Espírito Santo estiver comigo, eu vou lutar até o fim, para que eu chegue ao final do dia mal, ou da semana mal, ou do mês mal, ou talvez do ano mal, mas eu vou chegar ao fim dele e vou falar, estou firme na palavra de Deus. Os meus inimigos passaram, mas eu estou aqui firme. Firme, de pé, com o meu escudo, com a minha espada, prevalecendo diante de todas as minhas lutas. E o último texto que eu quero ler com vocês... Se você puder abrir no Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 11. Palavra de Jesus para nós. Mateus 11. (28). Vamos ler o 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues. São palavras de Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai conhece o Filho, que é Jesus, e o Filho conhece o Pai. E aquele que quer conhecer o Pai, só conhece se o Filho revelar. Isso é um mistério de Deus. Eu não posso chegar a Deus, a não ser por Jesus. Eu não posso dizer, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Deus está no meu coração, se eu não tenho Jesus. Não tem como. Porque eu só posso conhecer Deus se o Filho me revelar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte que nos leva. É através de Jesus que nós acessamos a Deus. Não é possível não acessar Jesus para acessar Deus. Não é possível eu alcançar Deus se eu não acessar através do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Versículo 28. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O dia mau, as provações não são fáceis, e a Bíblia diz que nós teremos aflições nesse mundo, irmãos, e não é uma exclusividade minha as aflições, não é uma exclusividade sua. Todos nós somos afligidos, de formas diferentes, com consequências diferentes. Às vezes eu sou afligido pelos meus erros, e eu pago o preço por aquilo que eu faço. Então todos nós somos afligidos. E aí Jesus vem e nos diz: está cansado? Está difícil? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E Jesus diz, eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus para nós. Jesus disse aos discípulos assim: neste mundo tereis aflições. Jesus disse, ele nunca omitiu nada de ninguém. Ele disse aos seus discípulos: vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, vocês serão mortos, mas fiquem firmes. Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, muitos. Jesus disse isso, irmãos. E às vezes a gente usa esse argumento, e eu peço a Deus que abra o nosso entendimento. Às vezes a gente usa esse argumento, fala: eu não vou mais à igreja, porque na igreja tem isso. Tem mesmo. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos iguais uns aos outros. Quem somos nós, se não for Jesus na nossa vida? Se não for Jesus para fortalecer a nossa fé, e Ele fala: vinde a mim. Se você está cansado, venha a mim, e eu vou aliviar. Versículo 30, para nós encerrarmos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós enfrentamos as provações e as lutas, quando nós somos afligidos, não busque força na tecnologia. Não busque força, só quero abrir um parênteses, a Bíblia também diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma palavra clara por si só. Mas se você e eu ficarmos buscando força no Espírito, ou achando que está buscando força no Espírito, em saber, em ciência, em tecnologia, a gente não chega muito longe, irmãos. Sabe por quê? Eu vou trazer para dentro da igreja esse assunto. Não adianta nada nós termos uma linda igreja como essa, se nós não tivermos o Espírito Santo. Não tem valor nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque tudo isso passa. Tudo isso acaba. A ferrugem, a traça consome. Se nós tivermos tudo isso e a presença de Deus, aí o negócio é diferente. Se você tiver tudo que você tem, e Deus tem te abençoado, e eu peço a Deus que te abençoe mais ainda, que você seja mais próspero. Sabe por quê? Porque o dia que nós estivemos aqui, e o apóstolo Alexandre disse: irmãos, Deus nos mandou para algum lugar. Deus quer que nós compremos um terreno em tal lugar para construir uma igreja. Você vai ser o primeiro a falar: opa, eu tenho uma bênção aqui. E quando eu falo bênção, é a provisão financeira. É lícito você ter, mas a sua força não pode estar apoiada nisso. Até o teu casamento. Se o teu casamento não tiver o Espírito Santo de Deus e a presença de Deus, ele passa também. Porque o amor vai se esfriando, aquele primeiro amor, daquele primeiro dia vai se acabando. E aí o que a gente precisa? Da palavra de Deus, do amor que nunca se apaga. Nós maridos, e aí eu encerro, nós temos que ser o homem da casa.
Ser o homem da casa. O ladrão só entra se ele manietar ou se ele dominar o valente. Quem é o valente? Sou eu. Em Jesus. Eu sou o homem da minha casa. Sabe, irmãos, nós vivemos dias difíceis. Mas, se nós somos fortalecidos na força do poder de Deus, nós não somos abalados. Não somos abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você já pensou isso? Pode o mundo inteiro sacudir, pode tudo acontecer, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Olha que privilégio que nós temos, olha o privilégio que nós temos. Podemos ser como os montes de Sião, que não se abalam. Jesus quer te fazer hoje uma fortaleza. Pelo poder da palavra do Senhor, nós sairemos daqui, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, rugindo como um leão, fumegando, cheio do nosso coração da presença do Espírito Santo. E meu Deus do céu, eu não sei como vai ser o lugar que você vai amanhã, mas algo sobrenatural vai acontecer. Se as portas estavam fechadas, elas vão abrir, porque Jesus está na tua frente. Se tinha corrente, vai quebrar. Vai quebrar. Santo, 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 oh, Senhor. É por Ele, é para Ele, pois Teu nome é santo e santo. Se existe alguma enfermidade que te assola, se existe um problema que te aflige, eu peço agora que você, se você puder, coloque a mão sobre essa enfermidade. Ou se algo te preocupa e foge do teu domínio, eu peço que você coloque agora a mão na sua mente, na sua cabeça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, pelo poder da Tua palavra que foi ministrada, Senhor, nessa hora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, pelo poder, ó Deus, do nome de Jesus, eu repreendo agora essa enfermidade. Sai agora em nome de Jesus, enfermidade. Seja curado agora, meu irmão. Seja curado agora de toda dor, de todo medo, de tudo aquilo que te sonda. Caia por terra agora. Seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se as preocupações e o medo tem te assolado, se você não tem conseguido dormir, em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, liberta o Teu povo, Senhor, e enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito, Senhor. Aviva, Senhor, e derrama, Senhor Deus, o fogo do Teu Espírito neste lugar. Seja curado agora, pelo poder do Espírito Santo. Seu nome é santo. Aviva, Senhor! Aviva, Senhor! Levanta, Senhor, os soldados, os guerreiros nessa noite. Aleluia! E pois Seu nome é santo e santo, Senhor. E pois Seu nome
Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Seja livre pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas eu acho que amanhã o seu dia vai ser um pouco diferente. Mesmo que não, eu não sei como é a previsão do tempo, né? Mas mesmo que não tenha sol, vai ter sol para você amanhã. Porque a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, vai brilhar sobre a sua casa. Vai brilhar. E nós temos uma missão, irmãos, e essa missão tem que ser nossa. Nós temos que trazer aqueles que não conhecem Jesus para cá. Você está cheio do Espírito Santo? Dá um glória a Deus aí se você está cheio. Mas tem muita gente precisando de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Você tem que trazer aqueles que você conhece. Em nome de Jesus, assuma esse compromisso com o Senhor. De no próximo culto que você vier, você trazer alguém. Nem que você vá buscar. Se você precisar de ajuda, pede ajuda. Nós temos que trazer irmãos, pessoas, para conhecer essa palavra e esse Jesus como nós conhecemos, amém? Nós não podemos sofrer e deixar os outros sofrerem na mão do diabo, porque nós temos um Senhor que é o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela porção do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa noite. Peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor. Eu profetizo que você vai ter uma semana cheia do Espírito Santo e de bênção. Nós vamos estar aqui juntos para adorarmos a Jesus. Amanhã, na quarta, nas redes, no final de semana e no domingo. E eu profetizo que domingo será de salvação e do poder do Espírito Santo sobre este lugar. Senhor, nós queremos pregar a Tua palavra e que o Senhor traga, Senhor Deus, e nos ajude a trazer aqueles que precisam da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero colocar aqui agora, Deus, diante do Senhor, a nossa casa, Senhor. Quantas esposas estão aqui sem os seus maridos, Senhor? Pai, nós como igreja intercedemos agora por esses maridos, Senhor. Aonde quer que o seu marido esteja agora, se você está aqui sozinha, levanta sua mão e estende para o céu, e Deus vai trazer o seu marido para cá, porque é uma promessa do Senhor para você. Se você está sem a sua esposa também, levanta a tua mão e estenda ela, porque Jesus vai trazer tua esposa. Jesus vai trazer teu filho. Jesus vai trazer os seus primos. Deus vai trazer sua casa. Se você deseja trazer alguém da sua família, estenda a sua mão, porque ele vai estar aqui em nome de Jesus. Porque ninguém pode resistir ao poder da oração e no nome de Jesus. Pai, agora no nome de Jesus, liberta agora, Senhor, pelo poder da oração, dessas mãos levantadas, Senhor, assim como Moisés, ó Deus, com suas mãos estendidas, fez com que Israel prevalecesse diante dos inimigos, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos e abençoamos, Senhor, a nossa casa. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, os filhos. Traz de volta, Senhor, aqueles que um dia estiveram e não estão mais. Nós não aceitamos, Senhor, que sejam levados, Senhor, não aceitamos. Nós queremos cada um deles de volta, Senhor. Nós queremos cada um deles de volta para a Tua casa e para a Tua presença, Senhor. Nós cremos, oramos e confiamos no Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor comece a trabalhar no coração de cada um nessa hora, aonde quer que eles estejam, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Pai renove as suas forças e que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Uma boa semana. Shalom.